Mais uma vez, boa noite. Hoje, dia 18 de dezembro de 2023, última preleção aqui no CEVEL, Casa Espírita Vida e Luz, Botucatu, estado de São Paulo. E como nós estamos próximo uma semana do Natal, nós não poderíamos deixar de falar hoje sobre Natal. Só que nós vamos falar de Natal com Jesus. Natal, mas com Jesus. É porque desde alguns séculos passados, e também ainda hoje, a palavra Natal ainda nos faz lembrar a Papai Noel. Natal nos faz lembrar Papai Noel. E assim, por onde nós passarmos, pelas ruas, pelas residências, pelas empresas, no comércio, também nos shoppings, o que mais se vê são decorações com a figura do Papai Noel, rodeada de enfeites que lembram o bom e querido velhinho. Raramente, mas muito raramente, se encontra alguma imagem de Jesus, algum presépio associada ao Natal. Eu fico pensando comigo, refletindo que se dia 25 de dezembro fosse o meu aniversário, e os meus amigos, os meus parentes, as pessoas a quem eu amo, festejassem o dia do meu aniversário, sem ao menos me cumprimentar. Organizassem até uma festa na minha casa, na minha área gourmet, enfeitasse ela com imagens de um velhinho simpático, bondoso, me colocassem luzinhas, enfim, fizesse uma festa com banquete, com churrasco, com bebidas e com muitos presentes. Aí então, depois de todos muito comerem e beberem, eles trocam presentes entre si e também dão presentes para os seus filhos. Mas quase ninguém se lembra de me cumprimentar e de me dar um presente de aniversário. Indo depois todos embora sem ao menos me falar tchau, aniversariante, tchau. Eu fico pensando, nós fazemos isso com Jesus. Nós fazemos isso com Jesus no dia de Natal. E se fosse comigo? Como é que eu me sentiria? Eu fico me colocando no lugar de Jesus. Como é que esse nosso amado irmão se sente sendo tratado assim? Este nosso irmão, que tanto trabalhou por nós, desde a criação da Terra, há 4,5 bilhões de anos, trabalhou incansavelmente, preparando tudo para nós. Ele depois se sacrificou por nós. Foi terrível para Jesus ter que reencarnar na Terra, porque ele é um espírito muito evoluído, com uma energia muito superior à nossa, e para ele é um sofrimento ter que reencarnar como ele reencarnou há 2.000 anos passados.
E ele fez isso para nos trazer o seu evangelho de amor, para nos ajudar para que sofrêssemos menos e que evoluíssemos mais. E para isso ele sofreu no Calvário. Ele morreu na cruz e continua até hoje cuidando de cada um de nós. E em sinal de gratidão por tudo isso, nós estamos fazendo com ele essa enorme, essa imperdoável desfeita. Imperdoável desfeita. Mas então, se teria que ser diferente, como é que seria o Natal espírita? Natal espírita é Natal com mais Jesus e com menos Papai Noel. Natal com mais Jesus e com menos Papai Noel. Vamos entender o que é o Natal, como isso começou. Lá em Lucas 2, parágrafos 10 e 11, está escrito assim: Eis que vos trago boas novas, que será de grande alegria de todo o povo, porque nasceu para vós, hoje, 25 de dezembro, um Salvador, que é o Cristo Senhor, na cidade de Belém. Sem querer fazer crítica, sem querer fazer julgamento, apenas relatando fatos para que todos que não conhecem e os que conhecem relembrem como é que foram as coisas. Consta que a Igreja de Roma, apesar dela combater ferozmente, jogando cristão aos leões, combater ferozmente o cristianismo, mesmo assim, o Evangelho de Jesus é tão poderoso que 3 séculos depois, o crescimento do cristianismo foi tão grande que ele superou o paganismo da Igreja de Roma. Então, até 3 séculos depois que Jesus veio, a Igreja de Roma continuou pagã. Tá? E vendo, então, o imperador que, se ele continuasse a matar os cristãos, ele teria que matar mais da metade do império dele. Então, ele perderia seus trabalhadores, seus escravos, seus soldados. Então, tem um ditado que diz assim: a mão que você não pode cortar, você beija. E foi isso que eles fizeram. E a Igreja Católica pagã de Roma também se curvou e se converteu à doutrina de Jesus Cristo, ao cristianismo. Isso ocorreu por um decreto do imperador Constantino no ano 313 depois de Jesus Cristo. Ou seja, 280 anos após crucificarem o meigo Rabi da Galileia. Relatando um fato apenas. Então, nesses primeiros 280 anos, a Igreja Católica de Roma ainda comemorava, então até o século IV, né? Depois de 3 séculos, comemorava no dia 25 de dezembro uma festa pagã existente desde
os períodos da Roma Antiga. A finalidade da festa pagã, do dia 25 de dezembro, era de homenagear o deus Sol. Chamava-se Natalis Solis Invicti, nascimento do Sol Invicto, que era considerada a primeira ou a maior divindade católica do Império Romano. Existiam muitas, porque eles eram pagãos. Então, a maior era essa. Na sequência de 3.313 depois de Cristo, 37 anos após aderir a igreja pagã aderir ao cristianismo, isso então no ano de 350 depois de Cristo, por decreto, o Papa Júlio I, por decreto, então essa mesma data, 25 de dezembro, foi estabelecida para comemorar o nascimento de Jesus, que efetivamente os historiadores sabem que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Mas foi estabelecido que se comemora nessa data, então é a data que nós temos que respeitar. Então, a igreja que havia se convertido para o catolicismo passou a comemorar no dia 25 de dezembro as duas coisas: o nascimento de Jesus e o nascimento do Deus Sol Invicto. E aí, Jesus passou a ser considerado pela igreja primitiva de Roma, desde então, desde o ano 350, como Jesus, um verdadeiro sol de justiça. Antes tarde do que nunca, né? Com o passar do tempo, hábitos e costumes de diferente cultura continuaram a ser incorporados ao Natal, impregnando de simbolismo que não existia no tempo do cristianismo primitivo, ou seja, nos 3 primeiros séculos. Eu quero fazer um parênteses. Tudo que eu falei, tudo que eu vou falar, a gente nunca pode esquecer que nós todos estamos vindo de várias e várias e várias reencarnações. Então, muita coisa que a gente diz que aconteceu no passado, algum de nós aqui, poderíamos estar lá presente e participando daquilo. Então, não é crítica, tá? É apenas relatando os fatos, porque a gente precisa conhecer os fatos para entender as situações, ok? Tá bom? Então, todos nós um dia fomos em vidas passadas pagãos, não é crítica nenhuma quem é pagão, não é nada disso, ok? Nem igreja católica, nada, apenas relatando fatos. Muito bem. Então, quais são os simbolismos do Natal? A árvore natalina, por exemplo, é uma contribuição alemã, instituída no século XVI. O presépio foi ideia de Francisco de Assis, no século XIII. As bolas de Natal que nós temos hoje representam as pedras coloridas primitivas, também as maçãs, as peras, as tâmaras e outros elementos que eram usados como enfeites festivos de Natal na era primitiva. As velas e as lâmpadas são referência ao Cristo, atendendo então como a luz do mundo. Por isso, a vela no Natal, uma referência de Jesus, a luz do mundo, e também ao sol invicto. E a estrela no topo da árvore simboliza a estrela de Belém, que foi vista por ocasião do nascimento de Jesus. Podemos também observar que o Natal comercial, propagado pela mídia de hoje, tem fins exclusivamente consumistas.
Então, é um Natal materialista e não espiritualista. É o Natal de Mamon, que é o Deus do dinheiro. É um Natal feito para se arrecadar. Com isso, fala-se muito em Papai Noel, o bom velhinho. E fala-se pouco ou quase nem se fala em Jesus Cristo. Relembrando as datas festivas importantes para nós, as nossas famílias, nós já temos o Dia das Crianças, onde nossos filhos recebem presentes. Temos também o Dia das Mães, onde as mães recebem, o Dia dos Pais, né? Além disso, nós temos o dia de aniversário de cada um. Então, as crianças recebem presente de aniversário e presente do Dia das Crianças. Os pais e as mães também recebem nos seus dias e no dia de aniversário. Temos, então, o dia de Natal. Sendo que o dia de Natal não tem nada a ver, não tem nenhuma relação com filhos, pai, mãe, vovó, não tem nenhuma relação. Natal é a comemoração do nascimento do menino mais humilde e o homem mais amoroso que viveu sobre a face da terra, o meigo Rabi da Galileia, conhecido como Jesus Cristo. Então eu, particularmente, não vejo muito certo sairmos desenfreados de loja em loja, buscando conseguir comprar presente para todos, gastando o que cabe ou até não cabe no nosso suado salário, no nosso merecido 13º. Não, não, meus irmãos. Não é assim que eu vejo. Não é assim que eu, Heitor, sinto o Natal. Eu gostaria que a maioria dos que aqui estão, e também daqueles que estarão me assistindo, possam concordar comigo. Eu gostaria muito. Se não, vejamos. Se o Natal é o aniversário de Jesus Cristo, então é para Ele, principalmente para Ele, que a nossa atenção, que os nossos pensamentos devem se voltar nesse período que antecede o Natal. Hoje nós estamos a 7 dias do Natal. E nós estamos preocupados em comprar presente para o Zé, para o João, para o Toninho, para o Carlinho. Mas em nenhum momento estamos parando para lembrar do aniversariante do dia 25. O Brasil é o maior país cristão do mundo. E deveria, ao menos, na quinzena que antecede o Natal, ter na sua mídia, nos seus teatros, nos seus cinemas, nas escolas, nos templos religiosos, principalmente os espíritas, mas também os católicos, os evangélicos, pelo menos 15 dias antes, focados nesse importante acontecimento que foi o nascimento de Jesus. Direcionando assim a sua programação de cada casa, de cada escola, de cada teatro, de cada cinema. Direcionando a sua programação para ensinar, para melhor lembrar o nascimento do homem mais importante que nós temos conhecimentos. Aproveitando para ensinar aos cristãos os motivos pelos quais Jesus teve que nascer entre nós, ensinando a sua missão aqui na Terra, os seus ensinamentos, quais foram os seus comportamentos que ele teve diante das diversas situações
em que ele conviveu. Essas 2 semanas seria como se fosse um período de quarentena cristã. Um período de quarentena cristã. E vocês acham que eu estou inventando isso ou eu estou copiando? Porque assim é que fazem os países onde Moisés, onde Maomé, onde Buda e tantos outros é o Senhor. Eles reverenciam, eles veneram muitos dias antes o seu Senhor. Nós, cristãos, que somos seguidores do homem mais perfeito que existe, um homem que veio ao mundo para amar. E disse também que ele veio ao mundo para servir e não ser servido. E nós cristãos ainda servimos primeiro a nós mesmos e não ao nosso Senhor. Nesses outros países, eles têm orgulho de dizer: sigo Maomé, sigo Buda. E nós, que somos o maior país cristão do mundo, nem no dia do aniversário de Jesus a gente se lembra dele. Então, o verdadeiro Natal não é esse que nós fazemos. Nunca foi. E nunca será. O verdadeiro Natal é presentear o aniversariante Jesus. Este é o verdadeiro Natal. Presentear Jesus. Então, mas como presentear Jesus? Ele é dono do mundo, ele tem tudo, ele criou tudo. Que presente que eu posso dar para ele? Lembremos que Jesus mesmo nos deu a dica de como podemos fazer isso. Ele nos ensinou como é que nós podemos presentear ele. Quando ele disse assim, entre aspas, tudo o que fizeres aos meus pequeninos, é a mim que farás. Tudo o que fizeres aos meus pequeninos, é um presente que você está dando para mim, disse Jesus. Então, gente, Natal é sinônimo de caridade. Tá ligado? Natal, caridade. Presente, caridade. Natal é um tempo em que temos que voltar os nossos olhos para aqueles que têm um pouco menos do que nós, para aqueles que sofrem um pouco mais do que nós, para aqueles que estão descontrolados, desanimados, desiludidos. Esses são os pequeninos de Jesus. Jesus nunca ficou e nunca andou no meio dos ricos o tempo inteiro. Não, ele ficava no meio dos bandidos, das prostitutas, dos lazarentos, dos doentes. Por quê? Porque são esses que precisavam de Jesus. Esses são os pequeninos de Jesus e está cheio deles por aí. A nossa maravilhosa doutrina espírita nos ensinou e continua nos ensinando desde o primeiro dia em que aqui tivemos, registrando com letras garrafais: fora da caridade não há salvação.
Nós todos estamos cansados de ouvir isso. Só que não foi o suficiente, nós ainda não estamos aprendendo. Passa aqui, sai ali. Alguns de nós fazemos caridade. Outros de nós podemos ter passado o ano inteiro ocupados e envolvidos com o trabalho, com os negócios, com os problemas da família e até com sua preocupação com o seu próprio lazer. É justo, mas não sobrou nenhum pouquinho, nenhum tempinho, o ano inteiro, para fazer caridade? Nenhum tempinho? Nenhuma pequena oportunidade de fazer caridade? Então, festejar Natal com Jesus, principalmente para aqueles que não tiveram esse tempinho, é uma oportunidade última deste ano e dos demais de fazer justiça ao nosso amado aniversariante e de seguir os preceitos do Espiritismo, de que sem fazer caridade nós não vamos evoluir nunca. Para de ler livro e faça caridade, que aí você evolui. De que adianta você saber demais, de você até ensinar se você não pratica? De que adianta eu ser médico e não curar ninguém? Gente, isso que eu estou falando é o verdadeiro espírito de Natal cristão. Este é o verdadeiro espírito de Natal cristão. Ah, Heitor, mas o comércio precisa vender. A roda da economia precisa girar. E eu concordo. Eu concordo. Fui comerciante muitos anos da minha vida. Muitos. Então eu concordo que a roda da economia precisa girar. Então, se fazer o que eu estou falando é um problema, a solução em fazer a roda da economia girar é estimular a nós, que somos um país 80% cristãos, a ter no seu coração um sentimento de caridade. E com isso, que se acione a mídia, as escolas, os templos religiosos, e que se eduque os cristãos, estimulando a gastarem no Natal com aqueles pequeninos de Jesus. Aí vai girar a economia. Fazendo ao outro aquilo que nós gostaríamos que fizessem para conosco. Ou seja, dando aos menos favorecidos aquilo que gostaríamos de ganhar. Este seria um verdadeiro Natal cristão. Raciocinemos, então. Qualquer um de nós pode, em um curto espaço de tempo, seja por desemprego, por vícios e até por doença, passarmos da atual financeira estável que temos para uma outra situação de pobreza ou até de miséria. Qualquer um de nós está sujeito a isso. Qualquer um de nós. Nós espíritas sabemos ainda que, em uma próxima reencarnação, poderemos voltar em situação
de penúria, de miséria. E assim, vivenciarmos uma situação semelhante à daqueles irmãos que agora nós nem ao menos nos preocupamos. Podemos um dia vir na situação deles. Poderem sim um dia, uma outra vida, nós poderemos passar por isso. Se é uma comemoração do nascimento de Jesus, por que eu vou dar presente somente para os meus filhos, para os meus netos, se eles já recebem no Dia das Crianças, no aniversário deles? Eu até posso presentear. Nada impede. Não é proibido. Não estou falando isso. Eu até posso repetir presente para eles. Posso? Por que não? Se eu tenho condição. Mas os primeiros presentes, os melhores presentes de Natal devem ser para o verdadeiro aniversariante, que é Jesus Cristo. Ao menos nós que somos espíritas, temos que ver o Natal sobre a ótica cristã, que vai além da troca de presentes, além da realização daquele banquete natalino, atividades típicas das festividades de Noel. Nós espíritas já compreendemos a importância de renunciarmos aos excessos de qualquer ordem nas comemorações natalinas, como, por exemplo, comer demais, beber demais, né? Preferindo a alegria de presentear o aniversariante Jesus com uma ajuda fraterna aos irmãos menos, menos felizes, como um louvor ideal ao sublime natalício. Eu conclamo, meus irmãos, não podemos ser cristãos sem Cristo. Que cristãos somos nós, se somos cristãos sem Cristo? Alguém já viu um muçulmano sem Maomé? E assim nas demais religiões? Então nós não podemos vivenciar um cristianismo de aparência. Tem gente que fala, eu sou espírita não praticante. Eu sou católico não praticante. Mas, na verdade, nós somos o quê? Somos cristãos não praticantes. Porque nós não fazemos o que Jesus veio e sofreu tanto para nos ensinar. Nós não podemos continuar a ser cristãos de faz de conta. Não podemos. Tem uma passagem que diz assim: muito será cobrado a quem muito cuidado. Todo mundo conhece isso, né? Muito será cobrado a quem muito foi dado. Lembram-se das parábolas dos talentos? Pois é. O Senhor irá nos perguntar: o que fizeste com os talentos que deixei sob sua guarda? Ou seja, o que fizeste com o dinheiro, com os ensinamentos que eu lhe forneci, permiti que tivesse, com os exemplos que eu dei para que me seguisse? O que fizeste com isso? Será que nós vamos ter que responder: ah, eu me regalei com o dinheiro, me enfastiei e consumi tudo que a vida me proporcionou? Teremos coragem de dizer isso? Poderemos dizer alguma coisa diferente? O espírito de Olavo Bilac nos ensina que ser cristão é ser luz ao mundo amargo e aflito pelo dom
de servir a humanidade inteira. Mas, certamente, pela nossa evolução, chegará a época em que Jesus, o guia e o modelo da humanidade terrestre, será reverenciado em espírito, ou seja, em virtudes, e em verdade, ou seja, como modelo. Emmanuel destaca 3 referências a Jesus. Primeira, o nascimento. O significado da manjedoura, que nos traz o entendimento da lição de humildade que Jesus quis nos trazer. Segundo ensinamento, o exemplo de vida, a necessidade de copiarmos mais o Cristo de forma que os nossos comportamentos, pensamentos, palavras e atos se espelhem no modelo mais perfeito que Deus nos enviou. E a terceira reverência que Emmanuel faz é a gratidão a Jesus pelo seu evangelho de amor, que nos ajuda a crescer, nos ajuda a evoluir, e pelas inúmeras bênçãos que, em nome de Deus, Ele nos concede cotidianamente, como família, nos concedendo também os amigos, a profissão honesta e a vivência espírita. Aquele que é espírita consciente procura se manter distante dos simbolismos, dos rituais religiosos. O cristão que ama Jesus procura festejar o Natal expressando-se com fraternidade e com amor ao próximo. O Natal é uma dádiva do céu para todos nós, pois significa Natal, nascimento. É sentir o quê? Não é sentir Jesus nascer na manjedoura. Não é esse o nascimento. É sentir Jesus nascer, brotando dentro de nós, nascendo no nosso coração, dizendo que todo dia é Natal para aquele que ama Jesus. Porque a cada dia Jesus nasce mais vivo e mais forte. Todos os dias. Somente assim ouviremos no íntimo das nossas almas e entenderemos a saudação inesquecível que os anjos fizeram quando nos disseram: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Então, irmãos, engrandeça-te nas pequenas doações, crescendo nos deveres que poucos se propõem a executar. Se tendes condição de dar os valores em dinheiro e as contribuições de entendimento moral, distribui também as joias sublimes da paciência, da tolerância, as virtudes do perdão e da caridade a todos que te fizerem ou que ainda te fazem sofrer. Distribui essas riquezas para cada um daqueles que nós ousamos, em vez de chamar de irmão, chamá-los de inimigos. Na parábola do óbolo da viúva, Jesus estava de frente ao gasofilácio e observava ele de modo como o povo doava o dízimo. E muitos que eram ricos doavam uma mão cheia de moedas. E tendo em seguida chegado uma pobre viúva,
Esta senhora lançou duas pequenas moedinhas. As duas juntas valia um denário. Jesus chamou a atenção de todos os seus discípulos que o rodearam e ele disse: Em verdade vos digo que mais doou essa pobre viúva do que todos os que doaram as grandes somas. Porque todos os outros ricos doaram o que tinham na sua abundância e não lhes faria falta. Porém, esta irmãzinha doou da sua mesma indulgência tudo aquilo que ela tinha no seu bolso e tudo que lhe restava para o seu sustento. Eu, numa das casas que eu trabalhava, eu trabalho em outros lugares, toda sexta-feira, assim, começo do mês, quando acontecia de um senhorzinho já ter recebido sua aposentadoria, ele vinha com a sua bicicletinha lá na entidade e chegava e falava: Oi, seu Heitor, eu vim fazer a minha contribuição. Todo mês, nunca falhou um mês. Um senhorzinho bem velho, mas ele era forte, ele vinha de bicicleta, tudo, trabalhava. Às vezes ele me dava 2 sabonetes, às vezes ele me dava 3 sabonetes. E falava: Olha, eu sei que é pouco, mas é para ajudar para as famílias que vocês assistem. E o tempo foi passando. E esse senhor teve época que ele começou a dar 5, 6, e até hoje. Eu não dou mais sabonete, ele dá uma cesta básica. Todo mês. Todo mês. É o homem, viu? Isso nos ensina que doar caridosamente não é doar por doar, é doar caridosamente, é partilhar aquilo que temos de menos. Por exemplo, se eu não tenho tempo, eu tenho que doar o meu tempo para quem precisa desabafar, precisa do meu conselho, precisa da minha orientação, precisa do meu apoio. O sublime, o melhor da caridade seria cada um de nós, em seu próprio trabalho, seja no emprego, né? Botar todas as suas forças, ou também toda a sua inteligência, a sua capacidade, procurar os recursos que nos faltam para realizar ali nossas intenções generosas. Nisso estaria um sacrifício que seria agradável ao nosso Senhor. Seria grande a satisfação, sem dúvida, de poder socorrer largamente a indigência. Mas se isso é impossível, porque são muitos, é necessário submeter-se a fazer aquilo que se pode. Aliás, não é somente com ouro que se pode enxugar lágrimas. Não é só com ouro que se enxuga lágrimas. E não devemos ficar inativos porque não possuímos ouro. Aquele que deseja sinceramente tornar-se útil para os seus irmãos encontra 1001 maneiras, 1001 formas e ocasiões de fazê-lo. Que as procure e as encontrará. Se não for de uma maneira a ajuda, será de outra. Pois não há, na humanidade inteira, uma única pessoa, uma só pessoa, no livre gozo das suas faculdades, que não possa prestar, ao menos, algum serviço, ou dar uma consolação, ou amenizar o sofrimento físico ou o sofrimento moral, ou tomar uma providência útil como forma de caridade para o seu próximo. Não existe uma única pessoa incapaz.
Na falta do dinheiro, não dispõe cada um do seu esforço, do seu tempo, do seu repouso? Quem não puder doar dinheiro, doe roupas usadas, doe comida, doe seu tempo, seu esforço, seu trabalho. Agora, me perdoe a franqueza. Peço antecipadamente perdão pelo que eu vou falar. Agora, se você não consegue doar nada disso que eu falei, nada desses exemplos que eu dei, se você não consegue doar, eu sinto muito em ter que te dizer, mas você é verdadeiramente um pobre. Você é verdadeiramente um pobre, porque detém a pobreza moral. Detém a pobreza moral, a pobreza de espírito. E quem deve, então, estar precisando de receber caridade alheia nesse caso é você, meu irmão. É você que precisa de caridade. Sinto muito em ter que dizer isso. Você quer festejar? Vamos antes, então, tirar a poeira, as teias de aranha da casa, enquanto tiramos os maus sentimentos que povoam os nossos corações, enquanto tiramos do coração o ódio, a mágoa, o ressentimento, a inveja, o egoísmo. Afastemos então os móveis da nossa casa para fazer limpeza, afastando também as atitudes negativas, como o pré-julgamento, a rejeição, a condenação, críticas grosseiras, mentiras, cinismo, maledicência, avareza. Limpar as janelas é limpar também o nosso olhar para ver as pessoas à nossa volta e prestar atenção aos sentimentos, aos sofrimentos e às suas necessidades. Natal é um período em que devemos fazer faxina em nossa casa, que é a nossa alma, o nosso coração, onde vive o Espírito. Temos então que nos limpar, que nos sanear, saneando e limpando o nosso íntimo, para assim poder receber Jesus no nosso coração. Recordemos, amigos, que todos somos ainda espíritos jovens, todos nós. Ninguém aqui é espírito antigo demais, evoluído demais. Não. Todos somos jovens aprendizes espíritos. E por isso nós somos passíveis de muitos erros, de muitos desequilíbrios. Então, limpar a nossa alma e o nosso coração é uma atitude de caridade até para com nós mesmos, até para conosco. Portanto, vamos perdoar até os nossos próprios erros. Não vamos ficar nos torturando pelos nossos erros. Perdoemos até os nossos erros. Vamos tolerar alguns vícios que ainda temos. Vamos controlar os nossos desequilíbrios. E isso sim é o que se chama autocaridade. Autocaridade. Caridade para conosco mesmo. Se podemos, então, ser caridosos com o próximo, quando soubermos aceitarmos e acolhermos a criança espiritual que ainda somos nós, criança que ainda pede colo em momentos como esse, em que a Terra, o nosso planeta, está passando por tantas mudanças, todos nós estamos preocupados, queremos saber como é que vai ser essa evolução, essa transição. Ou seja, muitos de nós estão amedrontados, ou seja, querendo colo. Terminada a limpeza do lar cristão, aí sim, iniciar a decoração do nosso lar, enfeitar a casa, embelezar a alma, vestindo-a de humildade, ternura, compaixão e carinho. Encher-se de atitudes positivas como acolhimento, respeito, gentileza,
generosidade. Procurar transmitir às pessoas próximas ou então distantes sentimentos altruístas, como confiança, autoestima, paz, fé, esperança. A casa, então, agora já está limpa? Fizemos tudo isso? Então, prepare a sua mesa. Decore o lar. Inunde a família de alegrias e cerca os amigos de mimos e carinho. Faça isso tudo, sempre pensando em Jesus, pois ele é o nosso melhor amigo, o amigo de todos. Colocar simbolicamente no melhor lugar da sala, que é o seu coração, a poltrona mais linda que tivermos, a mais confortável, que ficará reservada para o nosso divino aniversariante. Quando o dia de Natal chegar, estará tudo pronto. Então, abra a porta principal da sua casa, eleve os braços para o céu e diga bem alto: pode entrar, a casa é sua, seja bem-vindo. Parabéns, Jesus, pelo seu aniversário. Uma vez que estamos encerrando o ano de 2023, eu quero agradecer a Deus. E sendo esta a última palestra que faremos neste ano, daqui no CEVEL, Deus queira que tenhamos muitas e muitas e muitos anos, eu quero agradecer a todos, dirigentes, participantes, sejam físicos ou espirituais, que me deram a honra de trabalhar com vocês. E eu gostaria de encerrar a preleção de hoje com uma oração. O título dessa oração, que é de Lúgero Souza, o título é Oração de Gratidão. Ela fala assim: obrigado, meu Pai, pelo dom da vida. Obrigado por todas as vidas que já tive na carne. Obrigado pelos meus pais e parentes que me antecederam. Obrigado pela minha família, pelos meus amigos, pelos meus irmãos a caminho, porque bem sei que tu estás em mim e em todos eles. Obrigado pelo seu amor infinito, quando me tira do comodismo, trazendo-me dificuldades, que na verdade são oportunidades para o meu crescimento intelectual e moral. Obrigado pelas pessoas difíceis que me ensinam a ser mais paciente, tolerante, humilde e benevolente. Obrigado pelas pessoas que me amam, tolerando-me, aceitando-me e não me julgando. Obrigado por mais um dia de sol, ou mais um dia de chuva, ou de raios, ou de ventos, que trazem o equilíbrio da natureza, purificando a atmosfera, queimando os miasmas que nós mesmos produzimos. Jesus, Mestre maior, obrigado pelo seu evangelho de luz, que nos tira das trevas da ignorância e nos traz para a luz da felicidade eterna. Bons espíritos que nos acompanham, obrigado pela compreensão, obrigado pela paciência e a tolerância, e que eu possa também proceder dessa forma com os meus irmãos que estão no caminho dessa vida encarnada comigo. Obrigado a todos que, de alguma forma, me ajudam a ser cada dia uma pessoa melhor, amando e perdoando, assistindo e não julgando, porque somos todos filhos de um mesmo Pai que ama igualmente a todos nós, indistintamente. Obrigado, Pai maior, Senhor da nossa vida. Parabéns, Jesus, nosso irmão maior, e obrigado por tudo que fez e faz
e que sofre por todos nós. Um feliz Natal com Cristo para todos vocês. Que Deus nos abençoe, que assim seja.